Gênesis capítulo 1, verso 26 ao verso 31. Peço que você acompanhe a leitura com atenção, com fé, com a esperança que Deus fala por sua palavra. Diz assim a Sagrada Escritura: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco, nos ajude a entender a sua palavra e nos transforme também através dela. Pai bendito, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de te cultuar nessa noite. Nós, por si mesmo, não temos méritos para isso, Pai. Nós já reconhecemos o nosso pecado aqui nessa noite, mas também nos alegramos pela obra de Cristo. É confiando na mediação dele que nos aproximamos de ti, Senhor. Mas nós também precisamos de auxílio, também precisamos de graça, também precisamos de Cristo para entender essa palavra, Senhor. Nos ajuda, que possamos ouvir a tua voz, que possamos sair daqui com a certeza que Deus esteve entre nós e nos abençoou. Por tua palavra, pelo teu Espírito, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com alguém do século III, que de repente colocou em prática uma inquietação que persegue todos os homens, hora ou outra. Um homem chamado Filão de Bizâncio. Ele tentou responder a seguinte pergunta: nesse mundo criado com tantas maravilhas, quais seriam as maiores delas? Filão, ele listou 7 maravilhas que ficaram conhecidas como as 7 maravilhas do mundo antigo. E agora, crianças, o desafio para vocês. Na introdução, eu mencionarei algumas dessas maravilhas. Eu quero que você escolha uma, que você desenhe elas, e em casa, você vai pedir para o seu pai, para sua mãe, ou para quem lhe trouxe, para explicar por que ela não é a coisa mais maravilhosa que Deus criou. E seu pai e a sua mãe vai ter que dizer qual é a coisa mais maravilhosa que Deus criou, tá certo? Mas escolha algumas dessas. Filão listou 7 maravilhas da antiguidade. Entre elas, nós temos as pirâmides como as únicas que ficaram de pé daquele tempo. Lá no Egito, as pirâmides, né? Essa aí é fácil de desenhar. Tivemos também os jardins suspensos da Babilônia, que não existem mais. O templo de Ártemis, lá em Éfeso. Dado interessante, inclusive. Filão, enquanto grego, das 7 maravilhas, listou 4 na Grécia. Não sei se ele foi partidário ou porque realmente os gregos, eles foram profícuos aí em fazer coisas bonitas. Mas, enfim, essas eram as 7 maravilhas da antiguidade. Alguns anos atrás, imbuídos no mesmo sentimento, na mesma inquietação e no mesmo propósito, foi feito uma grande pesquisa e votação para eleger as 7 maravilhas do mundo moderno.
Nessa lista nós temos algumas que nós conhecemos, pelo menos de vista no Google, né? As muralhas da China, que você consegue ver do espaço. O Coliseu Romano, de fato, algo maravilhoso. Taj Mahal na Índia. Cristo Redentor no Brasil. Essas são as 7 maravilhas do mundo moderno. Ainda inquietos, resolveram fazer outra lista. Só que dessa vez o pensamento foi: tem coisas que são belas, imponentes, majestosas, e o homem não tem nem participação nelas. Listou-se então, alguns anos atrás, as 7 maravilhas do mundo natural. O Brasil tem 2 delas, viu? A Amazônia, que a gente divide com mais de 16 países, mas é uma floresta realmente exuberante. E Foz do Iguaçu, as cataratas, que a gente divide com a Argentina. Deus dá a bênção e abate o nosso orgulho ao mesmo tempo, né? Mas nós temos maravilhas aqui, naturais, no nosso país. Tudo bem. O que farei com essas informações? Montarei um roteiro de viagem, planejarei aí nos próximos anos. Na verdade, se você deseja ver algo maravilhoso, e o recurso está apertado no final de ano, né? Se você não tem perspectivas de viajar nem tão cedo, você pode, nessa noite, contemplar algo maravilhoso e belo. Fantástico, surpreendente. E segundo a palavra de Deus, algo que é o ápice da criação, mais do que qualquer uma dessas coisas narradas aqui. Olhe para o seu lado. Os casais terão aí uma bela oportunidade de se declarar. Mas se você olhar para o outro lado, vai ter um irmão da igreja que talvez desafie toda essa introdução que eu fiz, né? Pastor, se você sentasse onde eu sentei, você não estaria tão empolgado com a beleza da criação. Brincadeiras à parte, irmãos. A Escritura nos diz que o homem, eu e você, nós somos o ápice da criação. E aqui eu não quero nem argumentar com base na complexidade da constituição do ser humano, que de fato é algo incrível. Eu não quero argumentar necessariamente com as nossas capacidades de criar. Tantas dessas maravilhas não foram criadas por nós. Há razões teológicas, teocêntricas, que mostram por que o homem é o ápice da criação. Tais razões, elas são muito importantes para a gente entender de fato quem nós somos, para ter uma visão adequada, saudável e santa de quem nós somos. Mas acima de tudo, nós precisamos dessa visão para render graças a Deus. É para isso que nós fomos criados. Toda a criação deve render graças ao Senhor, em especial o pináculo da criação, o ápice da obra criativa de Deus. Eu e você. Nós faremos isso a partir desse texto. É por isso, inclusive, que nós já consideramos todos os dias da criação, mas no sexto nós demos uma pausa e separamos esse momento somente para analisar a criação do homem. Justifica-se pela sua importância. Justifica-se também pela nossa necessidade. Nós temos, enquanto raça humana, enquanto humanidade, questões contraditórias no nosso ser. Por um lado, tentamos elevar demais o nosso papel. A queda não foi um arrobo de orgulho por querer ser Deus. Por outro, constantemente nós temos iniciativas que rebaixam os homens. Nos colocam numa condição deplorável e não sabemos por que nós temos tantas pessoas tristes, angustiadas e perdidas. Um exemplo. Para muitos, nós somos tão somente o último degrau numa grande escala evolutiva. Nos diferenciamos dos animais somente porque estamos um passo à frente. Temos o raciocínio. Só que outros, seguindo essa mesma perspectiva, vão dizer que esse raciocínio é quase uma maldição. Porque diferente dos animais, nós conhecemos a nossa finitude e a nossa morte. Nós temos a liberdade que nos angustia. Porque no final nós precisamos criar propósito para a nossa existência.
Às vezes os animais, na sua ignorância, estão numa posição até melhor. Homens, mulheres confusos. Pessoas quebradas que talvez chegaram aqui nessa noite e acham esse discurso extremamente ilusório e inadequado para quem são. Pessoas que sofrem porque têm uma imagem toda despedaçada. Abusos, traumas e pecados. Mas quem é o homem? Porque ele é o ápice da criação. Nós reconhecemos que o pecado atrapalha, distorce e fere. Mas eu quero trazer também uma perspectiva redentiva. Cristo nos ajuda a ser quem deveríamos ser. Por isso olhemos sem medo, mas inclusive com esperança para o relato da criação. Ouçamos aquele que nos criou. O Senhor vai nos mostrar nessa noite que nós somos o ápice da criação por pelo menos 3 motivos. Primeiro, por causa da imagem de Deus, versos 26 e 27. Depois, nós veremos que somos o auge da criação por causa da missão dada por Deus, verso 28. E por fim, somos o ápice da criação por causa da aprovação de Deus, versos 29 a 31. Imagem de Deus, missão de Deus, aprovação de Deus. Vamos considerar cada uma dessas verdades no nosso texto. A primeira delas é que nós somos o ápice da criação por causa da imagem de Deus. Versos 26 e 27. Eu peço que a igreja faça essa leitura a uma só voz. Imagem de Deus é um termo importantíssimo para a nossa teologia, e não só para ela. Um filósofo cristão chamado Nicholas Wolterstorff, em um dos seus escritos éticos, ele lidou com a seguinte questão: de onde vem a noção que todos os homens são iguais e que têm direitos que são seus em essência, que não devem ser atribuídos por outros, mas reconhecidos, porque enquanto homens, enquanto humanidade, todos têm esse direito. Nós estamos falando da discussão sobre os direitos humanos. Na pesquisa de Wolterstorff, ele começou a mapear algumas civilizações e percebeu, por exemplo, que isso não era um pensamento comum no Oriente Antigo. Os gregos, somente uma parcela deles era considerado como cidadão que gozava de todos os direitos. 30% aproximadamente da sociedade grega. Os demais tinham uma condição de escravidão. No Egito, na Babilônia, você tinha estruturas semelhantes, ainda com as suas castas também. De onde vem, então, a noção de que todos os homens têm direitos que são compartilhados pela humanidade? A pesquisa desse pensador, é claro, apontou para essa doutrina da Imago Dei. A imagem de Deus é o fundamento para os direitos humanos. E antes que você lance suspeição sobre essa pesquisa, porque se trata de um filósofo cristão, deixa eu citar outro, Derrida. Esse pensador, ele não é comprometido com a religião. Ele é reconhecido na academia. E ele disse certa feita assim: atualmente, a base do direito internacional é o sagrado, a santidade do ser humano como nosso semelhante criado por Deus. Nesse sentido, o conceito de crime contra a humanidade é um conceito cristão. E, a meu ver, não existiria tal coisa se não fosse a nossa herança cristã. De fato,
O princípio da imagem de Deus é tão importante que ela alcança até implicações políticas e sociais. O que é a imagem de Deus? Nós precisamos definir aqui como igreja, tá certo? Que os homens entendam as implicações disso lá para fora, mas a igreja precisa ter uma visão muito clara do que é ser imagem de Deus. Primeira coisa, deixa eu preparar o cenário onde esse conceito nos é apresentado. Estamos aqui no 6º dia da criação. Alguém falou que era como se fosse a parte da tarde. De manhã Deus criou os animais, à tarde Ele criou os homens. O princípio é, se o homem é tão importante assim, se é tão dileto e notável, por que ele só apareceu no último dia? É interessante que um reformador, ele deu uma resposta fantástica para isso. O homem aparecer no último dia demonstra a sua importância. Não como alguns disseram, que Deus fez o homem no último dia para ele não dar pitaco. É até o diálogo com Jó, né? Você estava aqui quando eu fiz tudo? Não estava. Então não dê pitaco, a gente dá. Imagina se a gente tivesse, né? Mas a ideia não é essa. O reformador Jonathan Braz, ele usou o conceito de hospitalidade divina. Quando você sabe que vai chegar alguém que vai vir para a sua casa, se aquela pessoa tem a sua estima, você vai preparar todo o ambiente para que ela chegue. Você vai organizar a sua casa para que ela se sinta bem-vinda. Nessa perspectiva, os primeiros dias da criação consistem, na verdade, de Deus preparando todo esse ambiente, todo esse habitat, para que o homem fosse colocado ali. Esse é o contexto da criação do homem. Tudo estava pronto, foi feita a separação. Havia possibilidade, viabilidade do desenvolvimento da vida humana. Segunda coisa que nos mostra ainda a importância do homem, inicialmente aqui, é a estrutura que o texto usa para falar sobre essa criação. Se você lembra de 15 dias atrás, o padrão de Deus para criar as coisas, a luz, o firmamento, até mesmo os animais, ele seguia a seguinte estrutura. Deus simplesmente falava, haja luz, haja separação, haja terra seca. E ao som da voz de Deus, o imperativo tornava-se um indicativo. As coisas vinham a existir de forma automática, somente pelo poder majestoso de Deus, em chamar as coisas à existência. É interessante que quando trata-se de homem, nós temos uma estrutura diferente. Verso 26 vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que não é o haja, direto, autoritativo, impessoal, imediato. É o façamos. Deliberação, ponderação, conselho, inclusive. A quem Deus está se dirigindo quando diz, façamos o homem? Existem muitas alternativas, na verdade poucas, não é tantas não. Mas, por exemplo, há quem diga que Deus fez uma conferência com os anjos. Essa não seria uma explicação adequada, por alguns motivos. Cito 2. Em momento nenhum é dito que nós fomos feitos à imagem dos anjos. Isso não está na Escritura. Em segundo lugar, o próprio texto de Jó, assim como Isaías, vai dizer que Deus não teve conselheiro. Nas obras da criação, ele não consultou ninguém que não seja ele mesmo. E por aí já tem a pista daquilo que eu vou defender. Há ainda quem vai dizer que aqui não se referia à Trindade ainda, que esse façamos era o façamos de majestade. É um recurso de linguagem, né? Façamos. Mas na verdade é uma pessoa que está mandando. Só que, irmãos, à luz da teologia do Novo Testamento, que nos mostra que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo eternamente, que inclusive, já na eternidade, eles têm um conselho de salvação. Essa nem foi a primeira conversa deles a respeito do homem. É totalmente plausível que aqui Deus está falando no seio da Trindade para criar o homem à sua imagem. Veja a importância que é dada a esse evento.
você não foi fruto de um processo aleatório e impessoal. Você não foi fruto de uma criação desleixada, automática. Houve uma deliberação no céu para que nós fôssemos criados. Quando a gente olha toda a desgraça ao nosso redor, ou então a desgraça do nosso coração, talvez sejamos levados a questionar: será que foi uma boa decisão? Lembre, Deus não precisa do nosso pitaco. Ele precisa da nossa adoração. Ele colocou o homem nessa posição. Nós precisamos olhar com estima para quem somos e para os nossos irmãos. Até porque nós temos uma imagem muito santa a zelar. O texto vai usar agora esse conceito, né? Agora finalmente chegamos à substância. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O conceito de imagem é por demais gráfico. É certo que alguns talvez façam a ligação direta. Na nossa aparência física deve ter alguma relação com Deus. Esse raciocínio não é totalmente adequado porque Deus é espírito, tá certo? Mas é claro, quando a gente sabe que Cristo um dia se torna homem, ele pode ter sido o protótipo dessa criação. Mas o ponto aqui não é físico. A questão aqui não é a aparência. É, na verdade, a essência. Por imagem, quando nós nos apropriamos do contexto aqui oriental, o presbítero, ele até introduziu já esse conceito. As imagens eram feitas para representar o poder, o domínio, o governo de um soberano. Imagine a seguinte cena: você domina o Império Romano todo, você é um César. Você está em Roma, e de repente tem alguém lá na Espanha que faz parte do seu reino. Como é que ele vai saber que você tem ingerência ali? Você espalha imagens suas por todo aquele território. Quem as contempla, logo recebe a mensagem que você é o soberano sobre aquelas fronteiras ali. Nesse sentido, a imagem de Deus é alguém que representa Deus. A imagem de Deus, nesse sentido, é alguém que tem uma relação com Deus, de forma muito singular. Agora veja o complemento aqui dessa definição, tá certo? Imagem e semelhança. Semelhança, de algum modo, serve até para moderar nossas expectativas. Nós não somos imagens completas, totalmente aptas, 100% adequadas. Olhou para mim e viu Deus. A semelhança. Tem algo que nos assemelha a Deus. Nós representamos a Deus, mas nós não somos Deus. É interessante que o Novo Testamento, mais uma vez, vai nos ajudar a entender esse conceito. Efésios e Colossenses fala que nós estamos sendo revestidos à imagem do novo homem. E quando fala sobre isso, fala sobre conhecimento, justiça e retidão. Neste sentido, mais do que uma característica física. O que nos torna a imagem de Deus, o que nos faz semelhante a Ele, o que faz com que haja uma ligação da nossa alma com Ele, são os atributos morais que só nós temos. É a capacidade de raciocínio? É mais do que isso. São nossas faculdades, a nossa volição, a nossa vontade? Mas é mais do que isso, é também a nossa espiritualidade. É a nossa capacidade de ter um relacionamento com Deus, que os animais não podem ter, que o restante da criação não pode ter. Imagem e semelhança tem um aspecto relacional muito forte. Deus criou o homem para que pudesse ter um relacionamento de pacto, de aliança, de amor com Ele. Existe um tipo de adoração que os seres inanimados não ofertam a Deus. Naquilo que é possível ofertar, eles ofertam muito bem. Os céus proclamam a glória de Deus. Existe um tipo de adoração e um tipo de relação que os animais eles não conseguem prestar ou ter com Deus.
Por mais que em muitos sentidos eles sejam bem mais obedientes do que nós, inclusive as feras do campo. Existe um tipo de relacionamento que você pode ter com Deus, porque você é a imagem dele. Você reflete o ser dele nesse mundo. E isso não pode ser de modo nenhum esquecido ou menosprezado. Que coisa terrível o pecado fez. Alguém já disse assim, que Deus criou o homem à sua imagem, mas o homem quis ser igual a Deus, e por isso se tornou igual aos demônios. A imagem de Deus não foi perdida, mas ela foi maculada. Por causa do pecado, às vezes a gente tem que olhar com muito cuidado. Nós temos que tirar camadas e camadas de escamas e arbustos para encontrar a imagem de Deus ali nas pessoas. Muitas vezes isso funciona como um vidro, um espelho quebrado no retrovisor do meu carro. Você vê com muita dificuldade. Acidentes acontecem porque a nossa imagem ela está danificada. O pecado faz isso. Não elimina por completo. João Calvino, inclusive, argumentava que esse é o fundamento porque você tem que amar até os seus inimigos. Porque se há uma centelha de Deus em alguém, você deve honrar, estimar e apreciar essa centelha. Muito mais do que um chamado ao reconhecimento dos direitos humanos. E, de fato, esse princípio nos obriga a reconhecer direitos em todos aqueles que compartilham a humanidade conosco. À luz do Evangelho, nós somos chamados a ter atos de amor e serviço com aqueles que são tidos como escória. Porque se são homens feitos à imagem de Deus, homem e mulher feito à imagem de Deus, tem uma centelha divina ali. E essa centelha é mais valiosa do que o mundo inteiro criado por Ele. Homens, mulheres, crianças, tem muito valor. A igreja deve aprender com Deus até a escala adequada de valores. Pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas refletem a imagem de Deus. Tem que ser alvo do nosso mais profundo respeito e cuidado. Ainda que essa imagem esteja danificada, mas um dia Deus mandou o seu próprio Filho para que restaurasse esse projeto. Ele é a imagem perfeita do ser de Deus. A imagem que eu e você não conseguimos ser. Eu antecipo o capítulo 3, a gente falhou. Representamos muito mal Deus nesse mundo. Quem olha para nós, talvez tenha uma visão totalmente equivocada de quem é Deus, mas quem olha para Cristo sabe quem Ele é. Quem olha para Cristo reconhece a sua majestade e a sua bondade. Cristo é a imagem perfeita do ser de Deus. Deixa eu dizer uma boa notícia aqui para nós. Ele está refazendo essa imagem em nós. Ele está consertando os cacos. Às vezes a gente olha só os cacos, fica triste, desanimado, quem sabe até desesperado. Mas se você está em Cristo, Ele está fazendo um reparo e Ele vai consertar. Essa obra pertence a Ele e glorificará o nome dEle. Deus irá nos restaurar a sua imagem perfeita. Mas esse resultado só acontece no final. Até lá, vamos trabalhar. A segunda razão porque somos o ápice da criação é a missão que Ele nos deu. Verso 28, vamos ler nesse momento. Peço a ajuda da igreja. Alguém já disse que a imagem de Deus não é simplesmente um indicativo sobre quem nós somos, mas é também uma comissão que nos informa a respeito de quem devemos ser e o que devemos fazer.
Veja só, no verso 26, isso já começa a aparecer, tá certo? Quando é dito que nós fomos feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus, já começa a falar sobre o domínio que teríamos sobre os peixes, as aves, os animais domésticos. De alguma forma, a ideia de dominar e de sujeitar a criação está intimamente ligado à imagem. Por quê? Porque representar a Deus é fazer o que Deus faz. É fazer em nome de Deus. É fazer como Deus faz. É fazer para a glória de Deus. Esse texto de Gênesis, ele contém aquilo que a teologia reformada vai chamar dos mandatos da criação. Os mandatos, eles aparecem pelo menos 2 aqui, e um terceiro vai aparecer no sermão da semana que vem. Quais seriam esses mandatos? Primeiro, o mandato social. Encham a terra, multipliquem-se. Essa é uma palavra até complicada para dar no jardim. Mas o mandato social, ele consiste nisso, em ser família e ocupar esse mundo. O mandato cultural é o segundo que aparece aqui, fala sobre dominar e sujeitar a criação. Ou seja, preencher o mundo, mas também organizar o mundo e desenvolver a potencialidade do mundo. É trabalho, meu amigo. Deus nos chamou para trabalhar. Isso é antes da queda, viu? Então imagina aqui que antes da queda, Adão e Eva já deveriam fazer suas cerquinhas ali para o elefante não pisar, né, no pomar. Eles já deveriam de alguma forma organizar esse mundo. O terceiro mandato, que é o mandato espiritual, ele aparece a partir da ideia de descanso. Porque o descanso é mais do que simplesmente parar com as nossas obras. É também ter um momento para apreciar o Criador. Esse é o mandato espiritual. Agora veja, de todos esses mandatos aqui tem uma ideia em comum. É uma ideia de expansão. É uma ideia de aproveitamento, de preenchimentos de espaço, para que a criação ela possa render graças ao Criador no máximo do seu potencial. Pense só, você tem ali no início uma faixa geográfica de terra ali chamada de Éden, onde havia todas as delícias de Deus, o jardim idílico. Você tem ali o casal primitivo, estão eles dois ali. Mas isso é muito pequeno para os propósitos grandiosos e gloriosos de Deus. Isso aqui é pequeno. A quantidade de cristãos hoje que servem a Deus ainda é pequeno para os propósitos gloriosos do Senhor. A ideia de expansão, cresçam, encham essa terra. O jardim deve ser expandido. Vocês também devem aproveitar ao máximo todos os recursos que tem aqui, para que o nome de Deus seja ainda mais louvado e ainda mais exaltado. Esse seria o conceito de sujeitar e dominar a criação, não para o seu prejuízo, mas sim para o seu benefício. Não para sugar todas as energias e vitalidades dessa terra, mas sim para expandir, para deixar ainda mais lindo aquilo que Deus nos deu. Esse é o conceito. Expansão. Encham, controlem, dominem, explorem, criem e me adorem. Vocês vão fazer todo esse mundo funcionar para a minha glória. Vocês precisam parar e me cultuar também. Há uma missão aqui que é dada ao homem. Veja que interessante, irmãos. Deus criou esse mundo para a sua glória. Deus criou esse mundo para que soubéssemos como Ele é maravilhoso e para que houvesse um testemunho encarnado da sua beleza, da sua majestade e da sua bondade. E para supervisionar, para dirigir, para comandar essa obra, Ele fez eu e você. Olha o seu currículo vitae. Sério, Deus? Mas veja, esse não é o tipo de obra que a gente faz sozinho, não. Desde o começo não foi assim. Afinal de contas, homem e mulher foram comissionados para essa obra. Já existia esse sentimento de compartilhar a responsabilidade, de complementar as nossas lacunas. Ainda hoje existe. Temos aqui irmãos que têm olhares mais analíticos.
Temos outros que têm olhares mais sensíveis e poéticos. Tem irmãos aqui que nem olhar tem, ele só tem mão para abraçar, servir e fazer. Disposição. Cada um de nós tem suas potencialidades aqui. E a multiforme graça de Deus nos comissiona para levar à frente a sua maravilhosa obra. Veja só. Olha como isso dignifica o homem. Olha como isso nos mostra a importância que nós temos nos planos de Deus. Não são as máquinas e não são as inteligências artificiais que devem conduzir essa obra e esse processo. Temos aqui até um tópico para discutir aí, né? Se os jovens quiserem organizar alguma coisa, façam e chamem alguém, eu estou fora. Mas é o homem que vai ter a sensibilidade, a racionalidade e a espiritualidade. Máquinas e animais não cultuam. Alguns homens também não. Mas nós somos chamados para governar esse mundo de forma espiritual, para a glória de Deus. Uma pergunta que deve ser respondida aqui nessa noite. A missão do homem de explorar, de conduzir essa criação, ela tem sido feita? Em certo sentido, sim. Nós temos aqui esse instrumento que ajuda que a minha voz, que não tem esse timbre tão potente assim, ela possa ecoar aqui e você possa ouvir. De alguma forma, isso foi um processo de aperfeiçoamento, de sujeição da criação. Nós temos aí desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento artístico. Na verdade, os primeiros instrumentos de ferro e os primeiros instrumentos de música estão no capítulo 4, a gente vai ver daqui a pouco, vem da descendência de Caim. Mesmo homens caídos e pecadores, eles estão levando a cabo esse processo de desenvolvimento, porque Deus é gracioso. Agora é claro, que não fazem como deveria ser. Transformam um chamado nobre em motivações torpes e gananciosas. Exploração, descaso com a natureza. Tantos pecados que são feitos e que nós sofremos a consequência, nos mostram que, por um lado, a missão avança, mas não de uma forma que glorifica a Deus. Como isso pode ser revertido? A imagem de Deus entrou no mundo. E ela está refazendo homens, mulheres e crianças. Uma nova humanidade tem surgido. Essa nova humanidade está aqui. Nós devemos então nos engajar com a obra de Deus, não somente no que diz respeito àquilo que fazemos no âmbito eclesiástico, mas toda vez que você é um profissional justo, honrado, toda vez que você é usado para amenizar sofrimento, toda vez que você é usado para promover um pouco mais de justiça, beleza e verdade, você está participando do mandato de Deus para esse mundo. Embelezar essa terra caída. Apontar para a verdade e para a justiça de Deus. Espalhar a sua glória no mundo. É isso que você vai fazer amanhã na sua sala de aula. É isso que você vai fazer amanhã na repartição no escritório. Não é simplesmente bater o seu ponto, não. Não é simplesmente trabalhar por um salário que perece. Você deve se comprometer com a justiça, com a glória, com a beleza e com a graça de Deus. Esse é o mandato. Ele foi prejudicado, mas ele está sendo restaurado em Cristo. É para isso que fomos chamados. Esse é o nosso papel. Última verdade do texto, irmãos, e nós encerramos. O homem é o ápice da criação por causa da imagem de Deus, por causa da missão dada por Deus, e também por causa da aprovação de Deus. Versos 29 a 31, eu peço que a igreja leia uma última vez esse texto, tá certo? Para a gente concluir.
Sabe um padrão objetivo muito importante para a gente medir o valor que nós temos? Os presentes que recebemos. A pessoa que dá um presente, na verdade, não necessariamente que seja algo monetário, mas até presentes afetivos, elas mostram que você tem importância. Quais são os presentes que Deus te deu, que mostram para você que você é importante e você é bem-quisto por Deus? Talvez você pense em alguém que Deus te deu. A depender da pessoa faz muito sentido. Talvez você pense na igreja que Deus te deu, na família que Deus te deu, em alguma oração que Deus respondeu, alguma dádiva do mundo criado que você recebeu. Mas eu quero lhe mostrar, na conclusão desse texto, que a maior dádiva não é nada do mundo criado. A maior dádiva é o próprio Criador. Veja o que acontece no final do texto. O verso 29 vai dizer que Deus dá tudo que tem nesse mundo para que a gente pudesse consumir para o nosso benefício. Todas as ervas do campo, todos os frutos seriam nossos, com exceção de um, spoiler, daqui a pouco a gente chega nele. Daqui a pouco hoje não, tá certo? Vai ser outro sermão. Mas veja, Deus criou esse mundo com todo o seu potencial, com toda a sua beleza, com a sua variedade de aromas, fragrâncias, sabores, cores, e nos deu. Usufruto nosso. Tudo foi dado a nós. Depois ele dá uma colher de chá, tá certo? No verso 30 ele vai dizer que os animais também, eles vão poder comer das coisas da terra. Talvez a dona fez, pensei que eu ia ter que dar um jeito. Não, está aqui. Eles podem se alimentar também da criação. Até o trabalho de vocês está sendo mitigado. Deus nos deu um mundo funcional. Deus nos deu um mundo bom. Me corrija nesse momento. Bom não. O verso 31 diz o quê? Muito bom. Esse parecer, na verdade, ele é o ápice do ápice da criação. Se o momento mais sublime da criação é quando o homem é criado, o momento mais sublime da criação do homem é quando o veredito é prolatado. Viu Deus que era muito bom. Quando o homem estava no seu lugar, quando o homem assume o seu papel, quando o homem coloca-se na posição que Deus estabeleceu para ele, do céu vem o veredito. Isso é muito bom. Você consegue sentir o impacto dessas palavras? Eu me lembro, por exemplo, do personagem de Tolkien no Senhor dos Anéis, Aragorn, quando ele vai dizer: o louvor dos louváveis é algo incomparável. Significado do casamento, acho que essa citação estava lá. O louvor dos louváveis. Imagine você receber essa nota abençoadora de Deus. Essa palavra de aprovação. C.S. Lewis, em Peso de Glória, vai dizer que, na verdade, ouvir essas palavras, ou algo semelhante a elas, é um anseio de todo o coração. Carente, frustrado, despedaçado. A gente trabalha. E às vezes tem um patrão que não é uma pessoa generosa à semelhança de Deus, que talvez você nem tenha tanto afeto por ele, mas você sofre quando não recebe uma palavra de aprovação vinda dele. Casamentos sofrem crises imensas, porque muitas vezes o trabalho é invisível, fazendo referência a temas de Enem. Não há uma palavra de reconhecimento. Nós temos uma carência muito forte no nosso coração dessa aprovação. Pessoas sofrem a vida toda com traumas porque não receberam isso dos seus pais. E enfiam-se em relacionamentos abusivos sem fim, porque tudo que queriam era ouvir esse veredito. Muito bom. É muito bom. Os nossos primeiros pais ouviram isso.
Quando eu olho no espelho, eu não consigo imaginar Deus dizendo isso para mim. Quando eu peco, quando eu falho, quando eu caio, eu não consigo imaginar Deus dizendo isso para mim. Mas sabia que um dia Ele vai dizer. Certa vez Ele enviou o seu próprio Filho aqui à terra. O céu se abriu. E ouvimos a voz de Deus dizendo assim: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Toda a beleza, toda a aceitação, toda a imagem perfeita desse Filho foi arrancada dele na cruz e foi lançada sobre nós. Por isso, nós podemos receber a aprovação do céu. Essa é a visão beatificada, tão falada. Na Divina Comédia, o personagem de Dante, quando ele termina, ele encontra o amor que move o céu e as estrelas. E essa é a sua maior recompensa. Só que aí eu resgato mais uma vez C.S. Lewis. As promessas da palavra de Deus não dizem somente que nós veremos o sol, veremos a luz, veremos a beleza, veremos a Deus. As promessas de 1 João, por exemplo, diz que nós seremos como Ele. Não somente veremos a santidade de Deus, seremos santos como Deus. Nós ouviremos. Isso é muito bom. Sabe aquele sentimento da criança que recebe a aprovação do pai ou da mãe quando faz alguma coisa? C.S. Lewis dizia que depois de alguns segundos já começa a virar pecado, já vira orgulho, comparação, fui aprovado, meu irmão, não. Mas existem 3 segundos ali que é santidade pura. Ela está feliz, porque seu pai está feliz. Um dia, nós estaremos felizes, porque Deus estará feliz. Um dia, todo pecado vai embora, a imagem será refeita. Um dia, todo o fracasso vai ser esquecido. A vitória e a obra de Cristo serão consumadas. Um dia nós ouviremos de novo a aprovação, por causa do que Cristo fez. E é isso que nos faz tão especiais. É a obra de Deus, é o propósito de Deus, é a imagem de Deus. Louvemos a Deus e louvemos a Cristo. Se saímos dessa noite com esperança e com propósito, é por causa de Cristo. Se saímos dessa noite com motivos para nos alegrar, e com a falência decretada das nossas carências, é por causa de Cristo. Louvemos aquele que é a imagem perfeita de Deus e que se deu por nós. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós te agradecemos porque de forma graciosa o Senhor nos criou para o louvor da tua glória, Senhor. Nossa mente sequer consegue imaginar o tamanho desse privilégio, assim como essa responsabilidade também, Senhor. Nós confessamos que o nosso pecado nos impede de viver todo esse potencial criacional que o Senhor tem para nós, Pai. Nós não cumprimos o nosso dever, nós não revelamos quem Tu és de forma adequada, mas eu te agradeço, Pai, porque Tu providenciaste um homem perfeito para suprir nossas lacunas e deficiências. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque nos enviasse a imagem perfeita do Deus invisível, a expressão exata do Teu ser. Enviaste aquele que cumpriu de forma perfeita a sua missão e nos habilita e nos capacita a cumprir a nossa também nessa terra, Senhor. Nos ajuda a espalhar a Tua glória por esse mundo, na dependência e no temor de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Que possamos receber nessa noite antecipações da aprovação divina que vem por causa do Evangelho. Ajuda-nos, Pai. Muitos aqui estão feridos. Que eles ouçam nessa noite palavras que vêm do céu a respeito deles. E que todos nós caminhemos na esperança no dia que estaremos face a face com o nosso Deus. E tudo será muito bom finalmente. A nossa peregrinação irá terminar. A obra será completa.
a glória resplandecerá. Eu quero te pedir, Pai, se tem alguém aqui nessa noite que ainda é uma imagem desfigurada, que ainda é alguém perdido, que possa reconhecer nessa noite que só há um caminho, o Filho perfeito de Deus, que se entregue, que se renda, e que o processo de reforma comece hoje, para a tua glória, para a nossa alegria. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso poderoso Pai, que a consolação do Espírito esteja com todos nós, povo de Deus aqui reunido, e com todos os nossos irmãos espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém.